Eu vou te mostrar como é possível você operar sem medo. Na verdade, como operar com medo, porque o medo é uma coisa que a gente acostuma e aprende a lidar com ele. Você sempre vai ter medo, é natural, mas você então vai entender como é possível você olhar para o gráfico e tomar uma decisão, mesmo estando com medo. E quando você cria uma estratégia, quando você tem realmente o seu plano de trade, o seu objetivo, você não vai ficar com medo. Porque não temos como saber se o mercado vai subir ou descer. Mentira, isso ninguém, se alguém falar para você, vai subir, vai descer. Não, nós temos indicadores, nós temos análise técnica por trás disso tudo, análise, enfim, institucional, e cada um faz de uma forma para que você então, naquele momento, você visualizou a sua estratégia, você vai entrar. Então, hoje eu tenho o nosso indicador Color Nexus, que ele avalia para mim mais de 12 indicadores técnicos e ele cria uma confluência e divergência. E ele fala, ó, tá na hora de comprar e tá na hora de vender. E aí, com o meu conhecimento em simplesmente quebra de tendência, se ele está em alta, nós vamos pensar em comprar. Se ele está em venda, nós vamos pensar em vender. Então, isso é a primeira coisa que você tem que entender. Então, se naquele momento nós estamos em alta e deu um sinal de venda, por que, que eu vou entrar nesse sinal de venda? Anderson, tem confluência? Sim, mas o mercado é quem sempre manda. Então eu sempre procuro uma estratégia e eu vou te mostrar aqui como é simples a nossa estratégia para você usar um indicador. Você não precisa entender nada de notícia, você não precisa ficar olhando para lá, para cá, né, aquele monte de coisa, aquele monte de tela. Você simplesmente plota o nosso Color Nexus na sua configuração aí no seu gráfico. Com o Confirma Nexus, nós vamos tomar decisões. Então eu marquei aqui para você, ó, para você entender o seguinte, como que eu começo o meu dia? Ó, aqui nessa linha aqui, ó, deixa eu colocar aqui, ó, para ficar mais forte, que da outra vez não apareceu. Então aqui nessa linha, aqui que eu estou colocando aqui para você entender é o seguinte, é a abertura do mercado. Então aqui é a abertura do mercado de hoje, tá bom? Então hoje, dia 23 de janeiro, abriu aqui o mercado, teve uma alta e aqui ele deu uma compra. Apesar de ter entrado vendido, poderia, você teria saído no lucro, o indicador é show, tá? Porque nós já estávamos numa tendência e aqui ele deu uma compra, eu já vou explicar. Então para mim o topo mais importante aqui, um deles é esse aqui, então eu marquei. Deixa eu colocar uma bolinha aqui para ficar mais importante para você, mais visual. Tá aqui e coloquei essa linha branca. Tá? E daqui a pouco nós vamos falar sobre ela. E por que essas linhas mais fortes aqui, ó, vermelha? A máxima do dia anterior. Por que, que eu coloco vermelho? Para entender que ali pode ser um ponto de venda. Tá? Não que vai bater na linha, não que, enfim, não é isso que eu faço. É uma região ali e baseado no meu indicador e ele der um sinal ali de uma quebra de tendência, por exemplo, nós vamos vender. Foi o que eu fiz hoje. Você vai entender daqui a pouco. E aqui essa linha verde, ó, eu deixei marcada, para mim ela já foi quebrada, claro, é a mínima do dia anterior. Tá vendo? É bem próxima da abertura, então a mínima foi aqui. Poderia ser uma mínima lá atrás, então eu deixo marcado isso, como se fosse um caixote ali, tá bom? Então, começou o dia. O que, que eu vou analisar? Seguinte, eu já dou uma pré-analisada do dia anterior. Olha só o que está acontecendo no dia anterior. Ele vem descendo, certo? Tendência de baixa. Simples assim. Tanto é que o indicador já está vermelho. Você não precisa entender, ser expert, o indicador já faz isso para você. Beleza, ele abriu, foi um pouco para cima, para pegar uma liquidez que já estava aqui de ontem e voltou. Beleza. Isso poderia ser um gap, poderia ser o que for, não importa. Eu vou esperar ele tomar uma atitude ali. De repente, se ele fosse claro, igual aqui, daria para fazer uma venda. Eu não estava na frente do gráfico, mas daria para fazer uma venda porque ele quebrou o último fundo aqui. Não trabalho o rompimento, mas eu confio muito no meu indicador. Seria uma venda um pouco de risco, porque nós estávamos numa mínima, mas tudo bem. Se você tivesse vendido, teria feito algum lucro aqui, com certeza, tá? Com certeza. Na verdade, a venda seria mais aqui em cima, ó, dentro da nossa indicação ali feita pelo indicador, 275 pontos. Sem entender nada, só seguindo o indicador. Beleza, Anderson. O que você poderia fazer, você que está me assistindo aí? Claro, isso são vendas de risco. Eu sempre falo, operar na abertura do mercado não é muito bom. Então o mercado veio e ele fez, olha aqui, ó, o que a gente chama de uma reversão aqui. Ele fez a reversão da tendência. Olha só. É simples, isso aqui o mercado está descendo, tá vendo? E ele quebrou essa tendência. Só que não foi uma quebra qualquer igual essa daqui, ó, anterior. Ele quebrou, mas não teve continuidade. Então, olha, ele quebrou o fundo, olha só, voltou, veio, fez um pivô de baixa aqui, ó, mostrando reversão. Nada demais, ó. O mercado tá vindo lá de cima, ó, veio,
rejeitou aqui, ó, fez o N e foi embora. Como que a gente sabe isso? O indicador já me fala. Só que você, visualmente, vai entrar. Por que você entraria comprado aqui, ó? Eu vou colocar o meu risco retorno. Vamos fazer aqui o risco retorno, ó, com a posição comprada. A gente poderia entrar aqui porque estava quebrando. O indicador já está no Confirma Nexus verde. Ele já está na nossa, que a gente chama de banda verde, que não é banda de Bollinger, mas já está na banda, juntamente com várias médias aqui, confluências, ficou verde. Você não precisa entender nada disso, ficou verde. E olha só, nosso risco retorno. Você colocaria, aí vai de você, tá? Onde você quer fazer a administração de risco. Mas olha aqui, ó, daria ou para colocar aqui com 260 pontos, ou um pouquinho aqui com 200 pontos, que é o que eu faço, pelo menos 200 pontos. E olha só o porquê que a gente teve um excelente risco retorno. Teve praticamente aqui, ó, 3-1, certo? O que aconteceu aqui? Ele quebrou a estrutura. Você está vendo que ele deixou um topo aqui, veio, não renovou esse fundo que está aqui e foi embora. Então, você precisa entender isso? Não. Você só precisa entender que ele reverteu a tendência. Ó. Ele mostrou aqui, o indicador já ficou verde. E ele, automaticamente, você já entende aqui, ó, que é uma quebra de caráter, juntamente com o sinal, juntamente com o Confirma Nexus. Pronto. É só você entrar e ver o que o mercado vai fazer. Ó. Ele foi, pagou e começou a quebrar os topos. Deixa eu tirar o verde aqui. Ó. Começou a quebrar os topos, que é o que a gente chama de continuação. Ó. Ele quebrou um topo aqui, certo? Daqui a pouco, ó, ele quebrou outro topo aqui e foi continuando. E ele está dentro da nossa banda do indicador, dentro da nossa tendência, que a gente chama de linha de tendência aqui, ó. E você simplesmente poderia levar. Aí, olha só, ele deu um sinal de venda aqui, tá? Se você pega esse sinal de venda, não é o melhor sinal, por quê? Olha só, vamos lá, vou te explicar aqui, ó. Básico, ele não quebrou a tendência. Esse sinal de venda aqui não quebra a tendência. Por que ele não quebra a tendência? Vamos lá, olha aqui, ó. Qual que é o último fundo válido? Esse aqui, ó. Coisa simples. O que eu estou te explicando aqui? Ó? É o nosso pivô. Ó. Essa ferramenta que eu pego, ela já te mostra no desenho dela lá. Ó. Olha aqui, ó. Ela já te mostra aqui. Ó. Essa é a ferramenta que eu pego. É o pivô. O que aconteceu? Ele não quebrou o fundo. Ele está continuando. Entendeu? Então é só você entender. Olha como ele faz uma pequena indução aqui. Ó. O que é indução? Está enganando você para você achar que aqui é o último fundo. E não é o último fundo. Por quê? Porque ele não foi e voltou. Ele está praticamente alinhado. Então eu não considero isso, eu considero quando pelo menos o preço anda um pouco. Entendeu? Tem que andar um pouco para ser um fundo, para ter o pivô. Então olha o que ele fez aqui, ó. Por que eu não entraria vendido? Esse é o último fundo válido. Ele foi lá, voltou aqui, ó, e não quebrou o último fundo. Entendeu? Ele não quebrou o último fundo aqui. Por isso que não é interessante você pegar uma venda, o sinal está dando uma venda, está faltando uma divergência interessante, que é natural do próprio mercado fazer isso. Então não é a melhor compra. E lembrando, não é a melhor venda, nós estamos em tendência de alta. Perfeito? Então, ó, o preço foi lá, rompeu esse topo, aqui seria uma compra, porque o mercado, olha que ele te deu outro sinal de compra. Olha como é mais interessante você seguir o fluxo. Entendeu? Então aqui, ó, aqui ele quebrou com o sinal de compra de novo, ele te deu o sinal de compra, tá verde, e olha onde você leva, lucro. E aí ele volta aqui e continua, ó. Você fez um excelente lucro dentro já de uma pequena operação. Por quê? Porque nós quebramos uma tendência um pouco maior que vem lá de trás. Olha só, veio lá de trás e simplesmente foi embora. É isso que ele fez. Por que eu marquei esse topo aqui? Porque era um topo interessante. Olha só como ele chega aqui e volta de uma vez. Entendeu? Muita gente fez o quê? Muita gente vendeu aqui. Entendeu? Vendeu, colocou os stops aqui acima, ó, tudo stop aqui. O mercado deu um pequeno lucro para as pessoas. As pessoas aqui achou que que ia entrar vendido, continua entrando vendido, colocando stop lá em cima, o mercado volta. Então o indicador, precisa saber disso? Não, o indicador já sabe tudo isso. E o que eu quero dizer é para você não ter medo da tua estratégia. Qual que é a minha estratégia? O indicador está em tendência de alta, ele dá sinal de compra numa confirmação de quebra de estrutura, numa confirmação de continuidade, que foi aqui, não foi quebra de estrutura, ele simplesmente continuou, ó. Olha só, ele veio, voltou, tá fazendo isso, ó, continuidade, foi lá, voltou. Aqui, como eu falei, não vou vender, porque ele está continuando, não quebrou estrutura. Se ele tivesse feito isso e voltado, aí sim que é a venda que eu vou te mostrar ali na frente. Então ele continuou. Aqui, outra compra você poderia pegar e vai embora. Entendeu? Outra compra. Mercado esticou, chegou lá perto da
do topo do dia anterior. Então eu fico esperando uma venda aqui. Só que aconteceu, o mercado ainda está verde, tá? Muita gente venderia aqui, eu não gosto de fazer isso. Eu espero uma confirmação. Qual foi? Aqui foi a minha confirmação, ó. Aqui o mercado quebrou a estrutura, certo? O que que ele fez? Olha aqui, ó. Ele já me deu o sinal de venda, olha como o indicador é show. Ele já antecipou o sinal de venda. Porém, como eu estou numa tendência íngreme de alta, eu tenho que tomar cuidado. Porque as pessoas ficam tentando achar o topo. Então, eu espero a confirmação para achar o topo. Porque se você fica vendendo em qualquer lugar aqui, você toma um monte de stop. Aqui estopou muita gente. Porque as pessoas falam, aqui agora é o topo, vende. Aqui é o topo, vende. Entendeu? Então, não, eu espero a confirmação. Qual foi a quebra da estrutura? Qual que é o meu fundo válido? Vou colocar uma bolinha aqui, ó. Esse é o fundo válido da estrutura anterior. Porque, ó, olha aqui, ó, vamos lá. Subiu, veio, deixou o fundo e continuou. Beleza. Então, aquela bolinha é o fundo válido. E aí ele começa a descer. Ele desce mais do que o último fundo. Tá vendo aí? Tá num topo. Ele tá num topo dia anterior, dia forte. Tem muita pressão vendedora ali de ontem. Tá? É uma região que o preço tende a voltar. E aí ele quebrou essa estrutura. Quando ele quebra a estrutura, poderia já vender aqui? Poderia, você aumenta um pouco o seu risco. Ele poderia vir embora direto? Poderia e você ficar lá no ponto de ônibus, por exemplo? Sim, mas é legal. Ou, ó, olha aqui, não tem problema. Você pode vender porque o sinal já está vermelho. Teria gente que já venderia aqui num pouco mais de risco. Mas beleza, ganha um pouquinho mais. Se assume risco, ganha mais, é normal. Mas o que, que ele fez? Ele voltou aqui, ó, perfeito. A hora que ele deu sinal de venda, ele voltou te dando mais lucro, mais margem de stop. Entendeu? Foi aqui que eu fiz uma venda e até postei lá no meu Instagram, depois você pode seguir lá, também postei no grupo dos clientes do indicador, e simplesmente, ó, ele vem embora. Aí é segurar o trade. Olha aqui. A mesma coisa aqui, ó, olha só. Ele deu um sinal de compra. Você vai comprar? Não, ele começou a quebrar a estrutura. E ele vem embora, ó, estrutura de continuidade. Vem embora buscar a mínima, testar a mínima do dia anterior. Aqui ele deu outro sinal de venda, de compra. Você vai comprar aqui? Não, não teve quebra de estrutura. Ainda não teve uma quebra de estrutura válida. Para mim, o topo está aqui, ó. Entendeu? Então, a qualquer momento ele pode dar outra compra. Mas aí é outra história. Nós vamos analisar. Ó, ele está formando aqui até um triângulo, né? Descendente aqui, ó. Você pode ver, ó. Olha lá, tá rompendo para baixo. E aí vai depender de você. Então, nós estamos falando aqui sobre scalp, compra e venda rápida. Entendeu? Porém, olha o tanto de ponto aqui, ó. Olha aqui, vamos lá, pegar a régua aqui, ó. Na venda, olha isso. 845 pontos. Simples, simples, fazendo algo simples, seguindo o indicador e pegando quebra de tendência. Anderson, olha só, se você traça uma linha aqui, ó, depois que ele andou, olha lá o que ele está te falando. Fazendo rompimento lá, entendeu? Nós temos um topo, fez a quebra de estrutura. Então, se você não quiser ficar se preocupando com tudo isso, o meu indicador faz todas essas marcações para você de forma automática. É só você seguir o indicador e você vai ter lucro. Se ele aqui, ó, o nosso indicador começa a mostrar, ele marca para você onde tem quebra de estrutura de forma automática ou não. Então, você pode entrar em contato conosco, nós vamos te ajudar a colocar essas ferramentas. Se o seu indicador ainda não tem, é só falar conosco e você pode atualizar o seu indicador, né, contratar essa atualização. E se você, de repente, está contratando depois dessa data, depois da data desse vídeo, você já vai ter isso gratuito, entendeu? Então ele está marcando automático, vai fazer tudo isso para você. E aí é só fazer o quê? Qual que é a minha estratégia? Você espera uma quebra de estrutura válida como essa, o indicador te avisa, mas você não precisa, você é simples, tá? Quebra de tendência, olha, ele deixou o último fundo, ele quebrou o último fundo depois de uma tendência de alta. Isso é simples, tá? Esse é o básico do mercado. Porém, você não precisa saber nada disso. Novamente, o indicador já te fala isso. Entendeu? Por mais que você tenha entrado aqui, comprado, seguido a risca, tem vídeos meus aí que eu vou contra o meu indicador e vou seguir na risca, ó, ele deu 65 pontos mesmo assim, entendeu? Você estopa no 0 a 0 pelo menos aqui. E aí ele te dá outro sinal de venda e você entra vendido, entendeu? Tá aí, certo? Maravilha, o indicador é show. Se você tivesse pego aqui, ó, sem fazer nada disso que eu estou te explicando, você teria tido lucro. Então, para não ter medo, é só saber o risco-retorno. Igual aqui, por que eu entrei ali, ó, compra vendida? Olha aqui, ó, aonde ele voltou, retornou aqui. Por quê? Olha lá, ó, tranquilo, tá dentro do que eu imagino para o meu trade. Entrei, arrisquei,
170 pontos está aqui, deixa eu, pera aqui a minha ferramenta, aqui. Olha lá, ó, 275 pontos. Por que que eu arrisquei um pouquinho mais? Simplesmente que você entra com uma mão menor. E aí você consegue arriscar um pouco mais, porque o topo está lá em cima. E olha só o quanto você surfa. Com segurança. Entendeu? Então o mercado vai andando, igual ele já andou aqui, ó. Entrei. Ele andou, eu trago o meu stop para cá, ó. Olha só, vou descendo o meu stop porque é como se eu tivesse entrado aqui. O mercado já andou. Entendeu? Então diminuo o meu risco e vou indo embora. Daqui a pouco eu já estou no break-even, ou seja, no 0 a 0, e daqui a pouco o mercado vai descendo e você vai levando. Aí vai de você ter conhecimento e depende do teu objetivo, entendeu? Então é isso, para você não ter medo de entrar no mercado. Quando você tem uma estratégia, entendeu? Porque, igual eu falei, por que que eu vou entrar comprado em tal lugar? Por que que eu vou entrar vendido? Igual aqui, ó, daria para você entrar vendido sim. Aqui, ó, tranquilo, porque ele quebrou esses fundos. Então você poderia considerar isso aqui, ó. Esse é o topo mais interessante, ó, porque ele veio, quebrou o topo anterior, deixou um topinho aqui, desceu, fez uma indução aqui dentro do movimento, olha só, veio até aqui e continuou descendo. Então, na verdade, o que eu vejo aqui, ó, eu vejo só isso aqui, ó. Deixa eu levar a ferramenta aqui para você entender. Eu vejo isso aqui, ó. É isso aqui que eu vejo. Aí ele quebra esse último fundo aqui numa tendência de baixa e já quebra o outro mais abaixo. Então você poderia sim imaginar uma entrada tranquila aqui no sinal do indicador, porque ele está quebrando os fundos e o indicador já está falando, vai que o negócio vai funcionar, porque ele está dando continuidade. Ele já não renovou mais os topos lá em cima. Entendeu? Olha que ele deixou o topo aqui e ele deixou o topo aqui, deixou o topo aqui. Ou seja, começamos com 100% de certeza uma tendência de baixa. E aí o indicador já avisa isso para você. Olha que legal. Entendeu? Então é isso que o indicador faz por você. Ele facilita os seus trades. Por isso que a gente fala, é operar como profissional, mesmo sendo iniciante. Então, se você quer ter esse indicador no seu gráfico, é só entrar em contato conosco e eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.